Meus caros amigos e amigas, bom dia a todos, tudo bem? Muito bom dia para quem está me assistindo agora pela manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O importante é que você assista este vídeo até o fim para tirar as suas conclusões. Pois bem, eu vou ser sincero para vocês, eu relutei muito em gravar este vídeo, mas por incrível que pareça, nas mensagens que eu recebo inbox, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram, e pelo canal do YouTube também, que você está vendo agora esse vídeo, eu penso que eu recebo, obviamente, sugestões de palestras, sugestões de vídeos, para que a gente possa conversar, né? Como todos vocês sabem, eu sou professor e autor de Direito e Processo do Trabalho, mas por incrível que pareça, pessoal, o tema que eu mais recebo para poder gravar é sobre esse tema que você clicou aqui, reencarnação. E é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo, e eu não sei porque as pessoas me pedem isso, porque justamente eu nunca gravei nada nesse sentido. Você sabe que eu sou extremamente agnóstico para esse tipo de situação, sou extremamente eclético, né? Adoro ler sobre tudo, enfim. Mas aí, diante dos pedidos, eu relutei. Aí ontem à noite, eu cheguei da faculdade e eu rascunhei alguma coisa no caderno aqui, né? Bem rascunhado de professor mesmo, né? Para não poder perder a linha de raciocínio com você. Então, qual que é a nossa missão aqui? Eu quero trabalhar com você uma análise justamente da reencarnação de uma forma filosófica, tá certo? Independentemente de religião, independentemente de crítica ou a favor, enfim, eu quero que você raciocine comigo, tá bom? Para que a gente possa chegar numa conclusão juntos. Eu tenho minha opinião, acredito que você tem a sua, mas aqui esse vídeo é justamente para que a gente possa crescer. Bom, você sabe que a filosofia é o estudo, não é, gente? É o amor à sabedoria, e ela traz ferramentas, né, para que a gente possa buscar a verdade. A filosofia nada mais é do que a busca, meus caros amigos, a busca exatamente da verdade. Esse é o objetivo principal dela. E nós não podemos ter medo de mudar. Eu já mudei muitas vezes de opinião, né? Ou seja, penso, logo mudo minha opinião, não é? Não tem aquela história, né? Respiro, logo estou vivo. Então, ou seja, eu penso, logo eu estou mudando de opinião. É natural isso. Eu ouço opiniões, ouço sugestões. Isso é muito importante. Pois bem, a teoria da reencarnação, pessoal, eu sei que eu vou tomar pedrada nesse vídeo, tá certo? Eu sei que eu vou tomar críticas, mas minha missão está feita aqui de usar as redes sociais da forma, a meu ver, mais inteligente, que é a divulgação do conhecimento, tá? A reencarnação, ela está pautada, muitas vezes todo mundo associa ao espiritismo, não é? Do final do século XIX. Ah, santa ignorância, longe disso. A reencarnação, ela vem muito antes do espiritismo, meus caros amigos, extremamente antes. Então vamos tecer aqui uma construção teórica aqui da coisa. Os egípcios, meus caros amigos, no seu livro dos mortos, ela determinava a deusa Maat. E os egípcios, eles já acreditavam no seu retorno da chamada constelação de Capela. Isso documentado, tá certo? Ou seja, desde as pirâmides. Por que existiam as pirâmides, tá certo, meus caros amigos? Para que nós chegássemos ao uno, chegássemos ao todo, chegássemos exatamente e voltássemos a Deus. Então, se alguém quiser pesquisar, quiser anotar, pode ficar à vontade, tá bom? Deusa Maat dos egípcios já defendia a teoria da reencarnação. Nessa mesma linha de raciocínio, existe o livro dos mortos tibetano, conhecido como Bartodol. O que esse livro tibetano falava, meus caros amigos? Que a pessoa, ela volta, tá certo? Ela retorna com o objetivo de reaprender. Ou seja, o livro dos mortos tibetano, tá certo? Bardo Todol, desenvolvido aqui pelo Dalai Lama, ele fala exatamente nisso. E o exemplo disso é o Dalai Lama. O Dalai Lama, quando morre, os monges vão atrás de uma criança que lembra, obviamente, de alguns símbolos do passado. E, consequentemente, ele é escolhido como um novo Dalai Lama. Nessa mesma linha também, nós temos os budistas.
Os budistas, meus caros amigos, falam sobre a lei do karma. De forma muito clara, Buda dizia muito isso. E tem um livro dos budistas que chama Tripitaka. Tripitaka ou Tripitaka, tá bom? Eu só li, mas não conheço a pronúncia, tá? Ou é Tripitaka ou Tripitaka. E esse livro budista, ele fala exatamente nesse eterno retorno, tá certo? Para que a gente possa reaprender cada vez mais. Bom, e aí nós temos também a religião hinduísta. A religião hinduísta, gente, para quem não sabe, é uma das mais antigas. Já existem escritos de 3.000 anos antes de Cristo. Tudo que eu procurei selecionar aqui, pessoal, são documentos que estão disponíveis a todos, tá? E os hindus, e ele tem um livro que é maravilhoso, são os Vedas, né? São os 4 Vedas que ele tem, que basicamente é a origem de todas as religiões que nós temos hoje, tá bom? Então, se você quer saber a origem da tua religião, vai estudar o hinduísmo, porque ali os 4 Vedas traz exatamente a base para a tua religião, independentemente de qual seja. E o livro mais famoso dos nossos amigos hinduístas é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, gente, é um livro simplesmente maravilhoso, tá certo? Ele vem de origem aí, gente, ele é escrito, né, em sânscrito védico, mas ele obviamente tem tradução aqui para nós, e ele diz que nós chegamos a Deus através de vários deuses, através de várias etapas. Eles eram muito claros a isso. Os gregos também, agora dando um salto aqui na história, né? Os gregos também, eles tinham uma religião órfica, tá bom? Era a religião que eles trabalhavam demais, que dizia que o sonho de todo homem é estar justamente no Olimpo. Essa é a grande ideia. É estar justamente, ir até o Olimpo, é até os céus, né? Até então que eles chamavam. Platão foi um grande defensor da reencarnação, deixava isso de forma muito bem clara. Eu separei uma frase também que eu adorei, de Sócrates. Sócrates, para quem sabe, fazia a sua oratória em praça pública, enfim. Aí perguntaram para Sócrates certa vez, né? Nos diálogos, né, que Platão escreveu, você sabe que Sócrates deixou nada escrito, foi Platão que deixou. Aí perguntou para Sócrates, né, alguém perguntou: de onde vêm os vivos, Sócrates? Aí ele adorava fazer perguntas em cima de perguntas, coisa de professor mesmo, né? Aí ele perguntava: você está me perguntando de onde vêm os vivos? Então eu te pergunto, de onde vêm os mortos? Aí a pessoa ficou sem ação, né? De onde vêm os mortos? Os mortos vêm dos vivos, e os vivos vêm dos mortos. Então ele deixou isso de forma extremamente clara, tá certo? Claríssima, tá bom, gente? Acerca da reencarnação. E nessa mesma linha, Heródoto também era um filósofo grego que defendia a reencarnação de forma tamanha, e assim como Pitágoras, né? Que inventou o pi, que você conhece, o 3,14, tá certo? Pegando uma das coisas, mas Pitágoras foi um grande filósofo, né? Defensor disso. E uma coisa que eu vou dizer agora também, dando um salto aqui de 500 anos, indo para 523 para ser preciso, você sabia que o cristianismo que a Igreja Católica, ela defendeu o cristianismo até o ano de 523, está documentado, meus caros amigos, não estou inventando nada, tá certo? Você pode buscar isso em qualquer site aí, não sites, vamos dizer assim, gente, sites fanáticos, longe disso, aqui nós estamos fazendo um estudo. O cristianismo, ele defendeu a reencarnação até 523, que foi o concílio de Justiniano, porque Justiniano era da igreja ortodoxa, e ele assumiu o papado, e ele tinha a esposa Teodona, Teodora, e cada texto fala alguma coisa, mas a esposa dele era uma pessoa muito pobre. E quando ela passou a ser, obviamente, a esposa do imperador, o que ela fez? Ela mandou matar todo mundo que a conhecia. Olha que doce de pessoa. Então ela morria de medo da reencarnação, porque ela sabia, se existisse a reencarnação, ela deveria pagar por esses crimes que ela cometeu. Então o que fez Justiniano com o concílio, gente, o concílio de Constantinopla, né, de Justiniano? Ele mudou os termos reencarnação para paraíso e inferno, simplesmente assim. Mas se você pegar os textos originais do cristianismo, ele fala exatamente sobre isso. Os judeus, pessoal, eles gostam muito de trabalhar também com a Torá, é o livro sagrado, né? A Torá. E tem os Tehilins, né? Tehilins ou Tehilins, tá bom? É a pronúncia, obviamente.
e ele fala do Tehillim número 30, que deixa de forma muito bem claro que o perverso voltará. O perverso voltará. Ou seja, aquele que tem pecados, que vai retornar. Isso os judeus também. Nessa mesma linha, pessoal, nós temos as religiões taoísta, Lao Tse também defendia a reencarnação. O confucionismo na China também defende a reencarnação. Aí nós temos a cientologia, a Rosa Cruz, a cabala judaica, o sikhismo, o jainismo e o mitrainismo. Ou seja, estão todas essas religiões que defendem justamente esse aspecto. Deixa eu ver, tem mais aqui. Gleb, e as religiões aqui da América, né? Nós temos os astecas, né, gente? Eles defendiam o seguinte, os astecas, né? Nós temos o fogo. O fogo, ele é o que? Vertical. Ele é ligado ao divino. Se você pegar uma tocha, independentemente da posição que você a deixa, o fogo sempre vai estar vertical, ou sempre está ligado a Deus. E a água, se você pegar um copo, independentemente da posição que ela esteja, o copo esteja, a água sempre vai estar no mesmo nível. Então eles diziam que isso era a cruz do mundo, o fogo e a água. O que isso significa? E os astecas, eles defendiam aqui, eles gostavam muito do deus colibri. O que é o deus colibris? Que tinha asas que voavam para outros mundos e voltava para o nosso mundo. Bonito, né? Os incas também. Pessoal, os romanos também tratavam os deuses gregos com outros nomes. Júpiter, por exemplo, tá bom? Zeus, Júpiter, tá bom? Então, mais ou menos por aí. E as teorias africanas, claro, gente, o bandista, candomblé, defende muito isso também. E assim como os indígenas, tá? Também defendem muito a regra da reencarnação. Pois bem, deixa eu ver que eu separei mais para você aqui, que é interessante. Do ponto de vista científico, para quem gosta também, nós temos o Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson, ele fez um estudo seríssimo pela Universidade de Virgínia, e ele analisou 3.000 casos de crianças, em torno de 4 a 11 anos, mais ou menos. E essas crianças, elas tinham o que, pessoal? Marcas no seu corpo. E elas falavam, eu tomei um tiro no peito. Aí, ao olhar o peitinho daquela criança, tinha uma mancha. Eu tomei um tiro na cabeça. Aquela criança tinha um probleminha na orelha. Por quê, pessoal? Hoje em dia, pela quantidade de pessoas que nós temos na Terra, defende aqui, claro que acredita na reencarnação, que nós temos menos tempo de onde estamos para cá. Então não dá tempo de apagar todas essas memórias. É por isso que as crianças de hoje estão nascendo com essas lembranças, essa memória do passado. Um outro aspecto também que eu separei para vocês aqui, pessoal, olha só que interessante. No ano de 1600, Giordano Bruno, ele ficou 8 anos preso, porque ele defendia teses, pessoal, falava que o homem, ele usava várias vestimentas, que o homem utilizava várias roupagens. Isso aqui é uma vestimenta apenas. O que importa é o que está na essência, aqui dentro, não é? E detalhe que é interessante, ele ficou preso 8 anos. Não sei se você conhece, em Veneza, as prisões na Idade Média, Veneza são rios, né? Enfim, em Veneza, por exemplo, quando enchia o rio, inundava a prisão. E aí baixava o rio, baixava a água. E as pessoas, o que fazia a igreja? Pegavam as pessoas, colocavam dentro dessa prisão e, consequentemente, a pessoa ficava louca. Aí a igreja soltava essa pessoa na rua e falava, tá vendo? O que ele falava era tudo loucura, ele era louco. E Giordano Bruno, gente, uma pessoa maravilhosa, ele ficava preso nessas prisões horríveis, tá certo? E ele saía cada vez mais lúcido. E ele dava um show, e ele expunha exatamente as ideias da reencarnação. E a igreja ficava doida, porque você não podia matar o fulano. Ele tinha que ficar doido para a sociedade ver que ele estava louco, porque podia virar um Marte. Então Giordano Bruno, gente, ele acabou sendo morto mesmo, foi uma das 60 pessoas que morreram no século XVII na fogueira ainda, foi o final da Idade Média, começo do Renascimento. Então apenas 60 pessoas morreram no século XVII, tá bom? Diante disso. E um tema que eu acho muito interessante, pessoal, também, agora mudando, são os hindus, tá bom? Os hindus, eles usam o termo que o universo, ele é
retração e expansão. O que eles chamavam de Manvaradá, ou Manvandara, ou Talaya, tá bom? Que é o chamado retração e expansão. Retração e expansão. E se você pensar bem, a natureza é exatamente assim. Você tem a época do inverno, outono, que é mais retraído, e você tem o verão e a primavera, que a natureza se expande, como uma flor que nasce, tá certo? Que desabrocha. E eles defendiam assim, defendem os hindus a seguinte tese, que o universo ele é cíclico. O que significa isso, meus caros amigos? A natureza é assim, ou seja, é o eterno retorno. Então vai e volta naquele ponto, tá bom? E é muito interessante que eles falam assim, os hindus falavam, né, gente? Dinheiro pouco importa. A pessoa que nasce rica ou que nasce pobre, muitas vezes a pessoa que nasce rica vai ter mais dívida do que nasceu pobre, tá certo? Isso é fato. Mas por que algumas pessoas nascem com mais valores e outras com menos valores? Valores mesmo, como pessoa, de respeito, de carinho, de cautela, né? Aí Deus seria injusto. Porque uma pessoa nasceu extremamente má, outra pessoa nasceu extremamente boa na sua essência. Em outras palavras, será que Deus necessariamente ele é injusto? Aí deixa eu usar uma frase Nietzsche, né? Nietzsche, grande filósofo também. Ele falava o quê? Que prefiro um Deus justo do que um Deus injusto. Eu prefiro um Deus justo, mesmo que ele se volte contra mim. Mesmo que ele se volte contra mim. Mas eu prefiro um Deus justo e que não tenha os seus protegidos. Tá? Eu tenho ainda como exemplo para vocês aqui, gente, Plotino, tá bom? Plotino, que foi da escola de Alexandria, século II também falava extremamente sobre a reencarnação de forma extremamente clara. Bom, meus caros amigos, mas o maior argumento que eu achei acerca da reencarnação, isto é, sem dúvida nenhuma, é exatamente essa. Se nós estamos aqui para o retorno ao Pai, ou seja, nós estamos nessa posição e imagine uma linha, né, que vai até Deus. Se eu estou nessa missão daqui até Deus, concorda que como a média que vive um ser humano vai 60, 70, 80 anos, enfim, a média, você não acha um tempo muito pouco para ser perfeito como Deus em apenas 60 anos? Pensa comigo. Você não acha que uma vida apenas é muito pouco tempo para que sejamos perfeitos? Para que a gente já dê um salto daqui até Deus? Esse é o maior argumento que eu acho que é acerca da reencarnação. E olha só que interessante, eu quero fechar aqui com uma parábola e com umas perguntas para você, tá bom? Como professor, sempre perguntas, né? Então a primeira parábola que eu vou fazer para você é o seguinte: o mestre, certa vez para testar os seus discípulos, isso tibetano, e ele falou o seguinte, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: prezado mestre, nosso templo está quase caindo, está quase destruindo, tá? Aí o mestre falou: tá bom, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão na cidade e vocês vão furtar tudo que vocês puderem pegar, mas o importante é que ninguém veja vocês. Mas vocês vão lá e vão furtar coisas, objetos, mas ninguém pode ver vocês. Eles foram. E aí o mestre, quando saiu lá do seu quarto, ele viu que um dos discípulos não foi. Aí ele chegou para o discípulo e falou: discípulo, eu pedi para que vocês fossem até a cidade para furtar, por que você não foi? Ele falou: estou seguindo sua orientação, mestre. Eu não fui. Mas eu pedi para vocês irem. Não, o senhor pediu para a gente ir. Mas o senhor necessariamente falou o que para nós, meu caro professor? Que para que ninguém nos visse, mas eu estou me vendo. E se eu sou a manifestação divina, Deus está me vendo. Então necessariamente eu nunca posso esconder nada. Está tudo interligado. Bacana, né? Deixa eu dar aqui, gente, menção, obviamente a fonte. Muitas dessas ideias que nós trouxemos aqui foi da Nova Acrópole, da minha querida Lucilena Galvão. Beijão, professora Sora 10. E para fechar, eu quero dizer algumas perguntas para você. Primeira coisa, quem é você? Não precisa responder para mim, responde para você, tá? Quem é você? Qual que é o seu propósito mais elevado? Qual que é a sua meta mais elevada que você tem? O que Deus é para você? O que significa Deus para ti?
E como que você quer ser lembrado quando você for embora? E aí, como é que você quer ser lembrado aqui na Terra? Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer a imensa paciência nesses 21 minutos que vocês ficaram comigo. Eu espero que você tenha gostado. Isso aqui foi um estudo, literalmente, sobre a reencarnação. Existem opiniões contrárias e nós respeitamos todas as opiniões. O importante é que você creia daquilo que você realmente, né, enfim, sinta-se à vontade. Mas que você tenha fundamentos para você poder argumentar, não para os outros, mas para si mesmo. Tá bom? Um bom dia a todos. Fique com Deus. Obrigado por tudo. Até.